Eu moro num lugar que a maioria dos turistas passa na janela do trem sem nem perceber. Interlaken recebe milhões de turistas por ano, mas eu não sou turista, eu moro aqui. Do outro lado da movimentação existe uma cidade que quase ninguém conhece, com 4.257 habitantes, sendo 25% deles estrangeiros como eu. E hoje eu vou te mostrar como é viver de verdade nos Alpes suíços, não de passagem, mas com conta para pagar e vizinho para cumprimentar. E quando eu falo que moro em Matten, a maioria das pessoas nem sabe onde fica. Todo mundo conhece Interlaken, mas Matten é do outro lado da rua e é completamente diferente. Grüße miteinander, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu começo o vídeo aqui na minha cidade, ao lado dessa fonte, a mais antiga, construída em 1826, e essa é uma das 18 fontes localizadas aqui em Matten, e todas têm água potável durante todo o ano, ou seja, você pode beber de qualquer fonte aqui de Matten sem problema nenhum. E essa água vem das montanhas há mais de 600 anos, porque um grande sistema de abastecimento de água foi criado pelo mosteiro de Interlaken no século XV para abastecer o gado. E bem do ladinho da fonte a gente tem o corpo de bombeiro aqui e a prefeitura aqui ao lado, e bem na frente a gente tem o sistema de reciclagem, e essa é a prefeitura da cidade. É aqui que eu vim fazer o meu registro, e sem dúvidas essa é uma grande vantagem de se morar em uma cidade pequena. Tá tudo bem pertinho, a gente não tem problema para fazer nada, mesmo a pé, mesmo sem carro. E, gente, é impossível não sentir na pele que você está realmente vivendo em uma cidade pequena aqui, porque todo mundo que passa do seu lado te cumprimenta. E também é legal, se você se mudar para uma cidade pequena aqui na Suíça, tomar a iniciativa, ter a proatividade de cumprimentar os seus vizinhos, para você não ser taxado de mal educado. Então, com o tempo, você vai conhecendo as pessoas, você anda na rua e você vê que as pessoas realmente se conhecem. E a gente está aqui há 1 ano e meio, né? Quase todos os dias que eu saio na rua eu encontro uma pessoa já do meu trabalho ou com quem eu já trabalhei. Então, pouco a pouco você vai criando esse sentimento de pertencimento, né? E eu acredito que atualmente o que continua sendo uma barreira para eu não me sentir totalmente em casa é o idioma. É uma das coisas que com certeza mais influenciam na nossa vida, você poder se comunicar. E eu tô a caminho de um shopping agora que fica aberto todos os dias da semana, o que é uma raridade na Suíça também. Por mais que a gente esteja trabalhando no domingo, né? Geralmente a gente não tem dia de folga, mas só de saber que a gente tem opções já nos deixa mais tranquilo também. E caminhando pela cidade você nota uma presença forte da agricultura na região. Os empregos nessa indústria representam 4% de todos os empregos na cidade, né? Mais de 70% são de serviços na hotelaria, principalmente, porque é o forte aqui dessa região. Assim como Interlaken, o turismo aqui reina. Então é bem comum ver essas fazendas, criação de gado. Geralmente eles pastam aqui nesse gramado e em outros também. E tem umas casas muito lindas nessa região. Eu gosto muito de caminhar aqui em direção ao Oberländer Shopping, porque é muito lindo. Tem várias casas bem suíças, né? Tanto mais antigas quanto mais novas, mais modernas, como essa aqui atrás. E também a gente percebe o quanto o suíço gosta de cuidar do jardim, cuida da casa, o que mantém a cidade linda, o bairro muito charmoso, muito pitoresco. Gente, se você está planejando passar uns dias aqui nessa região, vale muito a pena considerar Matten, já que você pode encontrar uma acomodação de até 50% mais barato que Interlaken e ter uma experiência muito mais imersiva, ter muito mais chance de ver a vida real do suíço acontecendo,
como crianças pequenas indo a pé para a escola sozinhas, as pessoas indo trabalhar. Além disso, uma vista maravilhosa para os Alpes e um silêncio fenomenal. E dependendo de onde você se hospedar, pode ser que você esteja a 10 minutinhos a pé de Interlaken, então vale muito a pena considerar Matten, Wilderswil também, Ringenberg, todas essas outras cidades que são como um subúrbio de Interlaken. E é muito comum nessa região encontrar produtores locais desse Alpkäse, de confituras, ovos. É muito mais difícil você encontrar esse tipo de coisa em Interlaken e muito mais comum aqui em Matten, nessa região de Wilderswil, Untersen também, que é bem do ladinho, mais do outro lado, né? E agora eu tô chegando aqui no Oberland Shopping. Vou mostrar um pouquinho para vocês a estrutura lá dentro. Não é um grande shopping, mas para a região estamos bem abastecidos e o mais importante, né, que abre todos os dias. Bom, e aqui é dentro do shopping, a gente tem essa Rossmann, que é uma ótima farmácia, a Disc, a Fust, que é uma loja de móveis, e a Fust de eletrônico, as outras lojas. Essa loja Mais Shoes é muito boa, gente. Quando vocês se mudarem para a Suíça, venham a essa loja porque tem ótimos descontos. Então esse é o shopping e aqui estão todas as marcas, todas as lojas. É de uma grande ajuda, também tem o Mercado Denner e o Migros. Então dá para resolver algumas coisinhas. E bem de frente aqui para o shopping, olha que vista linda! E bem do outro lado da montanha, essa vista linda do céu de Interlaken com muitos paraglidings descendo lá da montanha. Eu já falei aqui no canal que eu sou um pouco cagona, né? Não vou mentir. Mas esse ano eu tô com uma vontade grande de fazer paragliding. Vamos ver. Eu pergunto a todo mundo, todos os meus amigos aqui, como foi essa experiência, como é, né? E falam que é muito tranquilo, não tem aquele sentimento de caída, como o brinquedo elevador, por exemplo, porque é justamente isso que eu não gosto. Então eu tô pretendendo fazer, porque ver essa cidade do céu deve ser uma coisa incrível. Bom, e agora eu tô a caminho de Interlaken e vou mostrar para vocês a rua principal do comércio aqui de Matten. É legal que por mais que seja uma cidade pequena, tem muita coisa para fazer também. Além do shopping, tem o Conforama também, uma loja grande de móveis e artigos para casa. Também tem uma pista de patinação no gelo, onde eu fui com minhas amigas no inverno. Além de tudo isso, a gente pode pegar o trem na estação de Matten e rapidamente chegar em Grindelwald, principais montanhas aqui da região para esquiar, para fazer qualquer atividade de inverno e também fazer as trilhas no verão. Fora que aqui mesmo dentro da cidade também tem trilhas para se fazer, a gente ainda não fez nenhuma, pretendemos fazer nessa primavera. E é incrível como de praticamente qualquer rua de Matten você tem essa vista incrível para o Eiger ou para o Jungfrau. E eu tive que parar porque olha isso. Eu acredito que esse seja o apartamento mais alto de Matten. Como vocês provavelmente perceberam, aqui tem uma regulamentação para não criar casas altas, como em muitas cidades suíças, para preservar, né, esse estilo alpino. Bom, e acabei de encontrar esse mapa de Matten. A gente está aqui nessa parte. E foi nesse ponto que eu comecei o vídeo, onde tem a fonte mais antiga. E o interessante é que essa região conta com 58 hotéis, alguns hostels, e aqui também tem a informação de alguns
ônibus e campings. Então é legal que você encontra bastante informação ao redor da cidade. E bem pertinho aqui do Mattenhof Hotel e Hostel, a gente começa na principal rua do comércio aqui de Matten, que vai terminar em 2 minutos, na verdade. É aqui que estão alguns bares, alguns restaurantes. Então é bem nessa parte aqui da cidade que acontece o agito de Matten. Aqui é muito mais tranquilo que Interlaken. Então os mochileiros ficam aqui, os americanos principalmente. E sem dúvidas, esse é o restaurante suíço mais famoso de Matten. Olha, ele é bem grande e já recebi muitas recomendações para vir aqui para comer uma comida suíça verdadeira de qualidade. E eu vou deixar o menu aqui para vocês para terem uma noção de preço. Eu não sei se vai focar na tela. E se eu pudesse recomendar uma comida suíça para vocês, com certeza seria uma das minhas preferidas, que é o Kalbsgeschnetzeltes, que é como se fosse o nosso estrogonofe, mas é feito com vitela e vem acompanhando roche e legumes. E saindo da Hauptstrasse agora e entrando na Wilhelmstrasse, a gente tem o Lidl bem ali na frente. E aí também já estamos chegando na divisa de Matten com Interlaken. E esse Lidl de Interlaken também faz parte de Matten. E para quem quer saber o horário de abertura, esse aqui também está aberto aos domingos e vai das 8 às 9 da noite, que ajuda também, né, na vida de quem vive aqui. E essa é a casa mais antiga de Matten, é datada desde 1540. Ela fica aqui na Kesslergasse, número 1. E caminhando aqui pela Kesslergasse, você provavelmente, quando está em Interlaken, toma a cerveja aqui de Matten, que é a Ruggenbräu. E esse nome é justamente de uma terra tradicional aqui da cidade de Matten. E caminhando por aqui, eu encontrei outra fonte já. Facilmente pode ser denominada como a Cidade das Fontes. Praticamente a cada quarteirão você encontra uma. E alguns prédios e casas aqui de Matten são patrimônios históricos culturais, então eles não podem ser modificados, são extremamente preservados ao longo do tempo e você nota essa preservação cultural muito forte. Eu ganhei de presente uma revista da cidade do ano 2000. Eles até fazem uma reflexão no final da revista se perguntando se tudo vai continuar da mesma forma ao longo dos anos. E depois de 26 anos, aqui estamos com a cidade super preservada. Tudo bem que não se passou tanto tempo, mas é muito legal ver que se manteve, porque você sente realmente essa imersão na cultura e o quanto é importante para o suíço. E eu tô nessa rua que eu nunca tinha passado antes. E é muito legal conhecer novas casas, né? Novos lugares que realmente são escondidos. Algumas ruazinhas como essa que está totalmente desconectado do turismo local. Aqui, por exemplo, nessa rua não tem hotel, não tem nada turístico. Então a gente vê a vida real acontecendo na prática, as pessoas chegando das escolas, chegando do trabalho e jardins maravilhosos como esse aqui, ó. Abril é um mês fenomenal para visitar a Suíça, porque tem muita plantação de tulipa, estão florescendo agora, tá muito lindo mesmo. Também já tem os brotinhos das árvores
Então logo logo, em algumas semanas, a Suíça já vai estar bem mais verdinha, e fora que é bem mais tranquilo do que o pico do verão, e o clima já está agradável, se bem que essa semana está falando que vai nevar, mas vamos ver. E é muito comum nessa época você encontrar essas florzinhas no gramado. Coisa mais linda, gente. Olha esse contraste do amarelo com o verde, esse sol. E sendo bem sincera com vocês, ainda me impressiona a limpeza e organização aqui da Suíça, tanto dentro das casas, dentro dos quintais, como fora. É muito reconfortante ver tudo limpinho, tudo organizado. E bom, eu tô chegando aqui na divisa de Interlaken com Matten, e aqui a gente já entrou em Interlaken, estamos na cidade, mas eu vou caminhar mais um pouquinho e entrar ali de novo para a esquerda para voltar para Matten e mostrar para vocês. Mas dentro do bairro, né, dentro da parte residencial, da parte real da Suíça, a parte que quase ninguém mostra aqui nesse YouTube. Então vamos lá. Esse é o prédio da escola primária da parte leste de Interlaken, onde estudam crianças dos 5 aos 12 anos. Já a Tagesschule funciona como uma creche, cuida das crianças antes e depois das aulas para os pais que trabalham o dia todo. Bom, e entrando agora na Klostergasse, também nunca passei por essa rua e acredito que quase nenhum turista vai passar por aqui. Então vamos ver como é que é. E aqui eu tento ser bem discreta, porque geralmente, eu falo geralmente, mas mais de 99% dos suíços, acredito eu, não gostam que sejam filmados. Eles podem reclamar. Então, se você vem a passeio ou se você vem para morar, tente ser o mais discreto possível. Aqui não é como o Brasil. Não sei como está a situação em Portugal, mas definitivamente não é como no Brasil. Aqui as pessoas prezam muito pela privacidade, e como a gente está vindo de fora, como eu sempre falo, nós temos que respeitar essa cultura deles, né, para causar o menos ruído possível e, consequentemente, ter menos chances de ser maltratado. Então, se você quer ter uma boa estadia na Suíça, tome cuidado com esse ponto. Eu fiz um curso recentemente para entender as principais nacionalidades que a gente atende aqui em Interlaken, e a maior reclamação de todas as pessoas que trabalham na hospitalidade aqui, a maioria alemães e suíços, pessoas do leste europeu também. Eu era a única latina desse grupo. A maioria deles reclamou de como os hóspedes não têm noção e tiram fotos e gravam o tempo todo, sem pedir a permissão e sem se importar. Eu não ligo tanto para isso, porque no Brasil a gente já tem mais isso normalizado, né? Mas a gente tem que entender que cada país tem a sua cultura, e aqui para eles é quase inaceitável. Muito comum você ver aqui na Suíça casas com as portas abertas assim, pessoas na calçada, na varanda, e provavelmente vão te cumprimentar, principalmente em cidades pequenas como essa. E caminhando aqui pela Unterdorfstrasse, a gente tem mais de 800 anos de história. Em apenas meio quilômetro, a gente passa pela casa mais antiga, na Kesslergasse, e em meio quilômetro você chega no restaurante Hirschen, que é o mais antigo da cidade. Matten existe desde 1133, quando foi mencionada pela primeira vez numa carta do imperador do Sacro Império Romano.
Antes de ser Maten, era chamada de Madon. A cidade mais antiga ao redor tem raízes romanas e foram encontradas moedas e fragmentos de uma estrada romana aqui. E falando sobre algumas curiosidades aqui da Suíça, realmente a gente tem a lei do silêncio das 10 horas da noite, mas por outro lado, não é algo tão rígido como muita gente posta, né? Principalmente no Instagram eu vejo que não pode dar descarga. Isso não existe aqui, pelo menos aonde eu morei, em toda a Suíça, em Thun, Interlaken e aqui em Maten agora. Então, quando você vier à Suíça, não se preocupe, você pode dar descarga após as 10 horas da noite. Eu até coloco a minha máquina de lavar louça também para lavar às vezes. Nunca tive problema nos 2 apartamentos. E aqui, bem ao lado dos prédios antigos, a gente vê construções de novos edifícios, ó, e edifícios bonitos, modernos, né? Mas mantendo sempre a mesma estrutura, a mesma altura. E por mais que seja moderno, ainda não se diferencia tanto do que é preservado aqui, né? E para essa parte da cidade, chegando bem pertinho de Wildeswil, a gente nota a maior quantidade de fazendas. Então tem uma aqui, tem outra lá do outro lado, também tem mais para a direita. Esse prédio tem mais de 100 anos e quando foi inaugurado em 1907, além das salas de aula, tinha uma oficina de polimento de pedras de relógio dentro. E esse aqui é o mais novo, inaugurado em 1999. Tem painel solar no telhado, jardim de infância e ginásio. Em Maten, até a escola é sustentável. Gente, é muito legal que quando o suíço tem filho, ele coloca essa plaquinha com algum animal, o nome da criança e o ano de nascimento. E é muito comum a gente encontrar gatos aqui pela rua na Suíça, mas não quer dizer que eles são de rua, é porque aqui eles tratam cada animal de maneira diferente, então eles prezam realmente pelo bem-estar do animal. E uma das características dos gatos é de caçar, né? Então eu já vi várias casas com portinhas para que os gatos tenham essa liberdade de entrar e sair a hora que quiser. E acho bem legal, um ponto super positivo para a Suíça. Também na hora de você alugar um apartamento, você tem que comprovar, né? O seu espaço tem que estar dentro das regulamentações para que o seu animalzinho tenha conforto. E bem aqui na divisa de Maten com Interlaken, eu vou fechar esse vídeo. Muito obrigada para você que está acompanhando os vídeos no canal. Com certeza nesse verão suíço eu vou trazer muitos vídeos de cidades pitorescas, de curiosidades, de lugares incríveis aqui da Suíça. Então não deixa de se inscrever para você não perder. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.